Olha, eu sei que é difícil as pessoas ficarem sensibilizadas com a morte. A morte, ela está mais presente do que nunca no nosso cotidiano. Essa pandemia nos trouxe à porta de casa, dentro de casa, do lado de casa. Há pessoas que não acreditam nela, mas ela está aí. Em números frios estatísticos, em covas abertas nos cemitérios de São Paulo e do Brasil, principalmente lá no de Vila Formosa, em que a gente mostrou outro dia, a morte é palpável porque ela tem cara, tem RG. Você sabe todo dia quem morre. Quando estava morrendo gente distante de você, você nem acreditava na doença. Quando começou a chegar perto de você e entrou na sua casa, você sentiu o que era o inimigo que a gente está enfrentando. E como ela já faz parte do nosso cotidiano, desde que a raça humana existe, desde que todo ser vivo existe, não existe eternidade, pelo menos aqui na Terra, não é? Há quem acredite numa vida pós-morte. Mas aqui não, todos nós somos falíveis. Qualquer organismo vivo nasce, cresce e morre. Essa é a dura realidade. Então, eu não deveria ficar sensível, nem você, nem nós todos, à morte. Não digo sensível, nós estamos meio que anestesiados de tanto ouvir falar na palavra morte todo dia. Porque todo dia os números frios vêm aí. O Brasil batendo recorde atrás de recorde de pessoas que morrem, principalmente pela Covid-19, que é um organismo vivo, mas que nos mata sem a gente ter defesas ainda, espero que tenha. E eu pensei que talvez por isso eu não fosse mais me sensibilizar com notícia nenhuma de morte de ninguém, porque é uma coisa natural, mas é um natural presente na vida de hoje, de todo ser humano que anda sobre esse planeta e, infelizmente, ela chega muito perto da gente. Ela sussurra todo dia nos nossos ouvidos. Ela se mostra com a sua cara fria, inexplicavelmente dócil, porque ela faz parte da nossa existência. Para alguns é o fim da nossa existência, para alguns que acreditam em Deus como eu, é o começo de uma existência melhor. Mas ela está presente. Já dizia o Sêneca que a gente nasce para aprender a morrer. E é isso mesmo. Não tem ninguém eterno por aí, nenhum Matusalém que vive 200 anos que você conhece, tem? Não, não tem. Por mais que a pessoa viva, ela vai embora. Então eu deveria estar anestesiado com essa história de morte. Mas hoje, lendo uma matéria na capa do UOL, eu confesso que chorei. Tem um menino que há muito tempo a gente acompanha, primeiro na ESPN, agora acho que está na Globo, que é o Mendel Bidzilovski. A primeira vez que eu vi, eu falei, pô, esse moleque vai longe, que cara bom, que bom profissional, né? Um cara de capacidade, um cara que sabe falar sobre qualquer esporte e tal, e que infelizmente, num dia terrível, aqui no litoral de São Paulo, perdeu o seu filhinho, o Arthur, acho que de 5 anos de idade. Quando eu vi a manchete do UOL, eu meio que travei. O título
E parabéns ao titulista, porque tem muito sacana que escolhe título para ferrar normalmente as pessoas, né? Às vezes o contexto da matéria é um e tem titulista que escolhe exatamente o título com o pior do que tem na reportagem. Mas esse cara aqui, não sei quem é, pode até ter arranhado a alma divina e com inspiração divina arrancou o que tinha de mais importante na reportagem, que quase diz tudo. Mas para a maioria que só lê os sites ou jornais e vê a manchete e não quer ver o que tem dentro da notícia, leia essa reportagem do UOL, porque ela é, acima de tudo, um ensinamento para qualquer um. O título diz o seguinte: o Mendel que eu conhecia morreu junto com Arthur. E aí a reportagem é muito bem feita, eu não sei por que repórter é, depois eu vou tentar ver. Eu não havia me dado conta de que jamais havia amado tanto um ser humano e decididamente nunca um menino. Trabalho por pura necessidade, por fundamentalmente tudo para mim perdeu o significado, não tenho mais gosto pela vida. O auxílio da razão não me serve. Este é um texto da carta que o psicanalista Sigmund Freud escreveu para amigos quando seu neto favorito morreu. Tinha 4 anos e meio. Começa assim a reportagem, e aí vem uma reportagem tão legal, tão humana, de um pai que perdeu um filho com 5 anos de idade. O garotinho se encostou num vidro, num apartamento de uma praia aqui de São Paulo e despencou de uma altura mortal. E aí o Mendel começa a descrever a reportagem inteira, que eu não vou ler aqui, mas até merecia, porque é uma reportagem muito bem escrita. Depois o Garrafa, eu não vou procurar aqui, mesmo porque eu não enxergo. Vê o nome do repórter, que merece os parabéns. A Juliana Linhares. Então, parabéns a Juliana Linhares, que escreveu a reportagem, porque ela captou aquilo que o Mendel quis expor. Pô, mas ela só botou aí palavras que ele falou. Não. Há formas e formas de você captar o que o entrevistado disse. E a Juliana foi brilhante aqui. O Mendel, que eu não conheço, mas eu senti a dor em cada palavra dele nessa reportagem. Ninguém merece, por qualquer motivo, perder um filho, né? Eu venho dizendo há muito tempo, desde que eu ouvi no meu programa, uma frase pela primeira vez, e já faz tempo isso, porque eu lido todo dia com uma morte de pessoas que perdem a vida do lado de cada arma do bandido, que perdem a vida por não ter acesso a um serviço de saúde decente, não é de hoje, que perdem a vida de todas as formas. Eu lido com o ralo da sociedade ruim que massacra pobres e protege os ricos, como em todo lugar do mundo. Então eu deveria estar mais acostumado com a morte do que você que está me ouvindo. Mas eu chorei com essa reportagem aqui. Eu já falei no momento em que o Mendel perdeu o garotinho Arthur, já dediquei os meus pêsames a ele, mas eu sei que essa é uma dor que não passa. Tenho certeza que é uma dor que não passa, porque já perdi entes queridos, mas perder um filho de 5 anos de idade é uma aprovação divina que a gente tem que ter costas largas para aguentar.
Eu senti isso em cada palavra colocada no site da UOL hoje pela manhã. Eu pensei que não fosse viver dias mais tristes do que nós todos estamos vivendo. Mas hoje, para mim, é um dia muito mais triste do que todos os outros que nós temos passado. Interessante, mas não é da sua família. O garoto não é da minha família. O Arthur não é meu neto, não é meu filho. Mas como ser humano, eu me recuso a não experimentar esse sentimento que eu experimento agora, porque senão, como é que eu posso me qualificar de ser humano? Quem é que pode ficar inerte diante de uma dor tão terrível quanto esta que esse jovem repórter passou e passa? Certa vez eu li um depoimento de uma mãe que tinha perdido uma filha, raptada de um shopping, sequestrada por um canalha que pedia resgate depois de ter matado a moça, que ela colocou a seguinte frase: eu aprendo com os outros todos os dias, porque eu dizia que a dor do desaparecimento é mais forte da dor da morte do que a dor da morte. Não, não é. São parecidas e são eternas. A mãe disse assim: quem diz que a dor de uma morte tão violenta de um filho passa é porque nunca viveu isso. E ela tem razão. Sente isso em cada detalhe dessa imensa lição de vida com a morte nessa matéria do UOL. Leia essa matéria. Por favor, leia. Você que já perdeu alguém vai se sentir consolado. Você que não perdeu não sabe o quanto tem que valorizar cada dia quem está do seu lado. É de uma tristeza tão profunda, mas ao mesmo tempo uma lição de vida tão grande que esse rapaz dá, que até desrespeitoso para com ele e para com o Arthur que partiu, para com a família dele, para com a esposa dele. É tão doloroso a gente não respeitar a vida e brincar com ela, que de repente eu me sinto como que despedaçado, com cada parte minha jogada nesse universo sem fim, tentando encontrar uma razão para tudo isto. Tentando encontrar uma razão de um questionamento que não é meu, é do ser humano desde que ele existe, de como é que a gente vai juntar as partes para fazer um todo se você perder uma parte grande da sua vida. Porque um filho, um neto, nada mais significa do que a extensão do seu próprio ser e da razão de você passar por aqui. É uma obra completa daquilo que você representa. É triste. Poxa vida, a reportagem é triste pra caramba. Mas vale a pena ler para você valorizar quem está aí do seu lado que você nem presta atenção. Eu sei que é difícil nos dias de hoje você ter espaço para sentimentos de amor. Você não pode abraçar, você não pode beijar, o vírus separa.
Mas há formas de abraçar pensando, de beijar pensando e de amar à distância e de abraçar à distância, respeitando a distância maior, que é a nossa semelhança, porém, as diferenças que nós temos para com o nosso Criador, que é bondoso, que está ao nosso lado sempre, que nos procura sempre e que, de vez em quando, a gente comete, como eu estou fazendo agora, a heresia de perguntar para ele, mesmo acreditando muito nele, por que é que isto acontece na vida de cada um. Ah, tem explicação na Bíblia, artigo 1, inciso não sei o quê. Ah, eu sou padre, eu sou pastor, eu te explico por quê. Primeiro que eu não acredito em intermediário de Deus. Eu não preciso de padre, nem de pastor, nem de ninguém para chegar a Deus. Eu falo com Deus no momento que eu quero, na hora que eu quero, como naquela música do Gilberto Gil. Fico sozinho e converso com Deus. Eu não preciso de intermediário, nem de igreja, nem de templo, nem de nada para conversar com Deus. Não preciso, porque eu mesmo falo com Deus. E não pago nada por isso. Então eu me sinto pesaroso mesmo e triste. E é nesses momentos que eu pergunto para Deus, até de uma forma herege, que eu não devia fazer isso, porque para Deus você não pergunta, você vai vivendo a vida, né? Eu pergunto por quê. Nesses momentos eu cometo o absurdo de questionar o nosso Criador, e eu reconheço que não deveria fazer isso, mas infelizmente eu faço essa pergunta: por quê, hein? Que acontece esse tipo de coisa? Por quê? Por quê? Por quê? RB fechada com você.